Salve, salve amigos do Papo com Boleiro. Hoje nós estamos gravando aqui mais um podcast, mais uma edição do Papo com Boleiro. E hoje nós vamos falar sobre o fute retrô. Fute retrô, né? Quem não curte um fute retrô? Quem não gosta de reviver bons momentos do nosso futebol, né? E hoje nós vamos falar sobre o dia 8 de julho de um ano qualquer. O que aconteceu no dia 8 de julho de um desses anos aí no nosso mundão do futebol, né? E vamos começar a falar sobre 8 de julho de 1990, né? Foi exatamente nessa data, né, no dia 8 de julho de 1990, que a Alemanha venceu a Argentina por 1-0 no Estádio Olímpico de Roma e conquistou a Copa do Mundo de 1990. O gol dessa partida ele foi marcado por Bremen de pênalti aos 85 minutos. Em grande detalhe, o árbitro dessa partida foi Edgar Codesal, do México, que expulsou Monzon e Desotti. Agora, o público pagante, né, dessa partida foi de 73.603. E vamos falar agora da escalação, né, dessas duas seleções. A Argentina ela estava escalada da seguinte forma: Goicoechea, o goleiro, né, Simon, o Ruggeri, o Cerrizuela, Basualdo, o Troglio, Lorenzo, o Burruchaga, o Sensini, Desotti e Maradona. O técnico era Carlos Bilardo. E a Alemanha? A Alemanha ela estava escalada da seguinte forma: Igner, Bertoldi, Kurle, Beschwald, Bremer, Algerten, Hanser, Matthäus, Littesbar, Voller e Klinsmann. E o técnico da Alemanha em 1990 era Franz Beckenbauer. Todo mundo conhece Franz Beckenbauer. Então, meus amigos, de 1990, vamos dar um pulinho para 1992. Né? Isso aconteceu em 1992, tá? Há exatos 27 anos, na última rodada do quadrangular da semifinal do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Santos por 3-1 no Maracanã e se classificou para as fases finais do Campeonato Brasileiro. E o público presente dessa partida? 29.149 pessoas. E o árbitro dessa partida foi o Renato Marcília. O Flamengo ele estava escalado da seguinte forma: Gilmar no gol, Fabinho, Júnior Baiano, Wilson Gotardo e Piá, Wildemar, Júnior e Zinho, Júlio César, né, o Imperador, conhecido como Imperador, Gaúcho e Nélio. E o técnico desse timaço do Flamengo era Carlinhos de Violino. Quem não conhece, saudoso, né, que Deus o tenha, Carlinhos Violino. Os gols foram marcados por Nélio, né, aos 22 minutos do primeiro tempo, Bernardo contra, aos 13 do segundo tempo, e Gaúcho aos 45 do segundo tempo. Isso para o Flamengo, né? E Marcelo Passo aos 36 do segundo tempo marcou para o Santos. De 1992, amigos, nós vamos para 1997, Campeonato Carioca. O Botafogo venceu o Vasco da Gama por 1-0 no Maracanã e conquistou o Campeonato Carioca de 1997. O gol dessa partida, o gol do título do Botafogo, foi marcado por Dimba aos 78 minutos de jogo. O árbitro desse jogo foi Sidraque Marinho. Público presente, pequeno, né? Considerável considerando aí o futebol carioca, 16.854 pessoas. O Botafogo ele estava escalado da seguinte forma: Wagner no gol, né? Wilson Goiano, Jorge Luiz, Gonçalves, Jefferson, Marcelinho Paulista, Pingo, Djair e Ailton. E o ataque era Dimba e Betinho. E quem era o técnico? O técnico era o Papai Joel Santana era o técnico do Fogão. E o Vasco? O Vasco ele estava escalado da seguinte forma: Caetano no gol, Pimentel, Alex, Moisés e Felipe, era a linha de zaga, Luizinho, Fabrício, Juninho e Ramon. E o ataque era Pedrinho e Edmundo. E o delegado Antônio Lopes era o técnico do Vasco nessa época. Vamos pular mais algumas casas na nossa linha do tempo do fute retrô.
Chegamos a 2001, né? E agora vamos continuar falando do Flamengo. Há exatos 18 anos, o Flamengo goleava o São Paulo por 5-3 em João Pessoa, na Paraíba. E esse foi o primeiro jogo das finais da Copa dos Campeões Regionais. Esse jogo foi disputado no estádio Almeidão, em João Pessoa, né? O árbitro desse jogo foi Luciano Augusto Almeida, do Distrito Federal. E o time do Flamengo ele estava escalado assim: Júlio César no gol, Alessandro, Juan, Gamarra e Cássio, Jorginho, Rocha, Beto e Petkovic formavam o meio campo, Reinaldo e Edilson era ataque. E o técnico, Mário Jorge Lobo Zagallo, nosso velho Lobo Zagallo. Os gols foram marcados por Edilson aos 14 minutos do primeiro tempo e 12 do segundo tempo. Reinaldo marcou aos 25 do primeiro tempo e Beto aos 36 do primeiro tempo. E Rogério Pinheiro contra aos 34 do segundo tempo foram os gols para o Flamengo. Luiz Fabiano aos 16 do primeiro tempo e aos 25 do segundo tempo. E Rogério Pinheiro marcou aos 14 do segundo tempo para o Flamengo, para o São Paulo, descontando aí, diminuindo a vantagem. Um grande detalhe dessa partida, né, dessa passagem, dessa parte do Fute Retrô: o Flamengo ele conquistou o título dessa Copa, né, mesmo perdendo o segundo jogo por uma diferença de gols de 2, perdeu por 3-2 para o São Paulo, mas ele conquistou o título em 2001, foi a Copa dos Campeões Regionais. De 2001 avançamos mais uma boa parte do nosso Fute Retrô e chegamos a 2014, o ano de uma das maiores vergonhas do nosso futebol. Vergonha essa que completa hoje 5 anos, meus amigos, de uma das maiores derrotas da nossa seleção brasileira. Brasil 1, Alemanha 7. Esse jogo foi pelas semifinais da Copa do Mundo de 2014. Quem não lembra? 5 anos do 7-1. E o que mudou? Eu pergunto. Nada. Temos aqui os mesmos erros, os mesmos cartolas à frente da CBF, o mesmo nível do técnico, nível baixo por sinal, a mesma liga fraca, o mesmo calendário e a mesma arrogância de não aprender com o maior vexame da história do futebol. E nada mudará pelo visto. Esse jogo foi disputado no Mineirão, né, às 5 horas da tarde. O juiz dessa partida foi Marco Rodrigues do México. Diante de 58.141 pagantes, esse vexame ocorreu. Os gols foram marcados por Miller aos 11, Klose aos 23, Kroos aos 24 e 26 e Khedira aos 29. Schürrle aos 69 e 79 aumentaram o vexame do Brasil. E Oscar aos 90 descontou para a seleção brasileira. O Brasil estava escalado da seguinte forma, meus amigos: Júlio César no gol, Maicon, Dante, Davi Luiz e Marcelo, Fernandinho, Luiz Gustavo, Hulk e Oscar, e Bernardo e Fred formavam o ataque da seleção brasileira, onde tinha o técnico Luiz Felipe Scolari. E a Alemanha? A Alemanha estava escalada da seguinte forma: Neuer no gol, Lahm, Boateng, Hummels e Rhodes, Schweinsteiger, Khedira e Miller, Toni Kroos, Ozil e Klose no ataque da Alemanha. E o técnico era Joachim Löw. Bom, falamos aqui, né, do Fute Retrô, mas eu queria abrir um parênteses para 8 de julho de 1930. Né? E em Manaus foi fundado o Nacional Fast Club, conhecido como FAST, né? Por um grupo de sócios de jogadores do Nacional Futebol Clube, que, comandado pelo dirigente Vivaldo Lima e pelo jogador, então capitão do time do Nacional, Rodolfo Gonçalves, eles resolveram sair do clube, né? O motivo da discórdia foi uma manobra política do então presidente do Nacional, o coronel Leopoldo Matos, com a mudança do estatuto do clube às vésperas da eleição presidencial, tirando dos jogadores o direito a voto. O Nacional Fast Club foi campeão da Taça Norte em 1970, foi campeão amazonense em 48, 49, 54, 55, 60, 70, 71 e 2016. O Fast ainda foi campeão da Copa do Amazonas de futebol em 1970.
e ainda foi campeão também da Taça do Estado do Amazonas em 1964, 65, 71, 72, 77, 79, 80, 81, 1991, 2007, 2008 e 2010. E o Fast Club também conquistou o torneio início de 1957, 72, 85, 1994, 2006 e 2017. Bom, meus amigos, ficamos aqui hoje com o Fute Retrô, com mais um episódio do nosso podcast do Papo com Boleiro, né? Espero que todos tenham gostado de mais uma história emocionante do nosso futebol. Eu me despeço de vocês, né? E agradeço, né, toda a audiência que nós temos aí do Papo com Boleiro, tá certo? E nos sigam nas nossas redes sociais, no Twitter, @Papo com Boleiro, no Facebook também, Papo com Boleiro, né? Estamos também no SoundCloud, só entrar lá e botar Papo com Boleiro, na nossa página, né, no nosso site, na nossa coluna no Lance, né, no Diário Lance, e também no nosso canal do YouTube, Papo com Boleiro, vocês vão achar todos os nossos episódios do podcast. Tá certo, meus amigos? Eu me despeço de todos vocês e um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio.